Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Quantos aqui estão e que são carentes da oração dos santos? Eu, minha casa, minha igreja, a obra de Deus, oh glória. Então vamos orar uns pelos outros, amém? Feche os seus olhos, abra o seu coração e ore a Deus comigo. Eterno Deus e amado Pai, Senhor da glória, obrigado a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade nesse dia que o Senhor nos deu de podermos ter passado, ó Deus, de estado na Tua presença, estar, meu Deus, passado o dia com a Tua presença contigo. Isso não tem preço. Obrigado a Deus por cada um que o Senhor deu graça, que o Senhor fortaleceu, que o Senhor deu ânimo, que o Senhor impulsionou, que o Senhor direcionou, que o Senhor despertou, para que saísse de casa e viesse até este santuário nessa noite. Te peço, ó Pai, que o Senhor tenha total liberdade para ministrar a palavra de vida aos nossos corações, porque somente ela pode alimentar a nossa alma, transformar-nos de dentro para fora. Manifesta o teu poder, ó Deus, opera com liberdade nesse lugar, se mova, ó Deus amado, de uma maneira que somente o Senhor sabe se mover, e nos abençoe a todos nessa noite. Eu peço a tua bênção na certeza do teu sobrenatural sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que também crê comigo, diga amém. Dê a mais linda salva de palmas que você puder para Jesus. Dá um dó maior aí. Agora dá um ré. De tantas coisas que eu andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz de toda a minha vida, salvou-me por um triz.
Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas eu andei fazendo na condição de pecado. Quando encontrei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz de toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Ô glória! Bata a palma para o Rei. Bendito seja Deus. Eu quero que os irmãos aí na portaria, irmão, nos ajudem, tá bom? Não é para colocar a cadeira lá fora, não, é dentro da igreja. Não quero ninguém lá fora sentado, é dentro da igreja. Isso, Juan. Ô glória. Entende ligeiro, né? Olha, tinha 2 cadeiras. Bendito seja Deus. Ô glória. Queridos irmãos, eu quero repartir aqui o bolo nessa noite, mas eu queria, essa passagem bíblica, ela me chamou a atenção e eu estava refletindo de um propósito de Deus para conosco, e eu acredito que, sem sombra de dúvida, por causa do amor de Deus, que é um amor sem acepção, é um amor incondicional, é um amor que alcança todos. O propósito de Deus está ligado particularmente com cada um de nós. Isso é um fato. Você foi chamado para viver debaixo de um propósito divino. Isso é lindo, isso é forte, isso é verdadeiro, isso é bíblico. Jesus declarou: eu escolhi vocês para vocês irem e vocês frutificarem. Vocês precisam produzir. A minha escolha não foi errada. Eu escolhi vocês para produzir. Está na Bíblia, João 15,16. Mas como produzir? Como fazer a diferença? E a gente entende que ninguém pode fazer nada sem receber de Deus. Nenhuma autoridade, nenhum poder é dado a ninguém se do alto não for concedido. E acabou. Tem que vir de cima, tem que vir do alto. Então é Deus quem dá. É Deus quem dá a legalidade espiritual para o escolhido. Só que essa legalidade espiritual na vida de um escolhido, ela só é vivenciada depois que ele é formado. Depois que ele é formado, a gente está sendo trabalhado para chegar à estatura de varão perfeito. Ou seja, de glória em glória a gente vai sendo construído. Jesus disse assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é edificar? Construir. Então nada funciona sem estar concluído. Enquanto não está construído, está em processo. Depois de construído, se torna em plena atividade. O hospital passou muito tempo sendo construído, mas enquanto não ficou pronto, não pôde funcionar, estar em atividade. Então ele ficou sendo por um período edificado, construído. A igreja, ela é edificada, ela é construída. Vou dar um exemplo natural que a gente entende. Às vezes você precisa de alguém
para te ajudar na área da saúde, na área da advocacia, do direito, na área da engenharia. E aí você procura alguém que ele pode te ajudar. Você não confiaria, porque eu não confiaria em um médico sem formação. Ele foi formado aonde? Não, aprendeu em casa. Aprendeu em casa, leu sozinho em casa, aprendeu em casa e agora é médico e quer receitar e quer... Não, eu prefiro pegar um que tenha como é que chama, né? O CREA, né? Eu não quero um sem formação, não. Assim como você não vai arriscar colocar a construção com um engenheiro que não é formado, ou que não tem formação. Não é verdade? A gente vai procurar alguém que tenha formação, até porque, por exemplo, a advocacia, só quem é formado tem direito a fazer o teste, né? Eu acho que da OAB, e aí então poder advogar, né? De fato. Mas depois da formação de direito, a formação é um processo contínuo, não é verdade? Você não estuda um ano e para 2, e estuda outro e para 2, nem serve. Todo ano está lá. No caso de algumas faculdades, 4 anos, outros 5 anos. Depois de concluída essa formação, aí sim, você tem o direito de exercer a profissão, o chamado, a missão, porque você agora está formado e você pode exercer a função a qual você foi preparado para isso. Espiritualmente, irmão, não é diferente. O problema está em nos permitirmos ser edificados, construídos por Deus, para podermos viver o nosso chamado, a realidade de Deus em nossas vidas. Paulo, ele se converteu e teve um encontro com Deus. E isso é tremendo, porque é uma experiência que Paulo, quem é Paulo? Paulo é um anjo que desceu do céu. É um anjo que apareceu, teofania, e ele veio, e agora Paulo era um anjo. Antes de ser Paulo, era anjo que desceu do céu. Alguém já leu isso? Não tem na Bíblia isso. Paulo não é um anjo. Paulo era um assassino. Paulo é um perseguidor. Paulo era gente ruim, assim, no sentido, não é gente ruim, para defender, ele estava disposto a tudo, para defender a sua tese, a sua religião. Ele era extremista. Se fosse no tempo de hoje, talvez na ligação assim, ele era. Você está entendendo? Aí o que acontece? Paulo tem um encontro com o Senhor. Sabe aquele encontro que você teve com Jesus? Paulo também teve. Sabe o Jesus que encontrou Paulo? Esse mesmo encontrou você. Que bênção, irmão. E é o que aconteceu. Paulo agora entendeu quem era Jesus e está desesperado por Deus. Está falando com Deus. Está vivendo coisas extraordinárias. E aí, a Bíblia fala que depois que Ananias vai lá, ora por ele, a visão se abre e ele é orientado. A Bíblia diz que ele volta para Jerusalém, vai para o templo e começa a orar. Começa a orar. Você imagina como que foi que Paulo orou? Alguém que estava ali vivendo algo novo, cheio de Deus, aproveitando a oportunidade. Paulo orou com tanta intensidade, Paulo orou com tanto fervor, que a Bíblia deixa claro: sobreveio a mim um êxtase, uma glória, um fogo, uma unção, um mover. Gente, olha, eu senti um manto, foi algo assim, sair da terra, um êxtase. Já parou para pensar nisso? Só para Paulo?
essa experiência só quem viveu, só quem pode viver é Paulo? Não, sabe, essa experiência é para quem ora. E ele orava, e quando ele orava, sem pedir nada, buscando a intimidade com o Senhor, Paulo tem um êxtase, vem uma unção, vem uma glória, vem um fogo, vem uma presença, e ele vê o Senhor, e o Senhor fala com ele. Que experiência tremenda! Paulo vai viver experiências porque orava, sobrenaturais. Paulo vai ensinar a igreja sobre os dons espirituais. E esses dias, essa palavra tem falado demais ao meu coração, sobre a edificação da igreja. Antes de eles saírem de Jerusalém, ele disse: vocês esperem para serem revestidos de poder do alto. Eles ficaram em Jerusalém esperando o momento. Aí de repente veio o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentadas, e de repente se viram línguas repartidas como um rio de fogo. E aí eles começaram a falar em outras línguas. As pessoas entendiam a interpretação das línguas que eles estavam falando, mas eles estavam falando em outras línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Por quê? Porque Deus começava a construir a igreja ali no dia de Pentecostes. Como, pastor? A Bíblia deixa claro, Paulo vai trazer a revelação: quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. A igreja começou a ser edificada, a ser construída no momento que começou a dar lugar ao Espírito e começou a falar em línguas. Você parou para pensar nisso? Por que que Deus batiza alguém com o Espírito Santo hoje? Para ele ser edificado, para ele ser construído, para ele ser formado, até o ponto de ficar em condições de exercer o seu chamado. Duas coisas são fundamentais: o Espírito Santo e a palavra de Deus. O crente tem que orar em línguas e tem que ler Bíblia para se tornar quem Deus chamou ele para ser. Se você estagnar, não vai acontecer nada. Mas se você entendeu que Deus quer que você tome uma posição, Deus vai te levantar na terra para fazer a diferença nessa última hora da igreja, antes do arrebatamento. Aí você vai fazer o quê? Se edifique, seja edificado. Pastor, quanto tempo? Irmão, você quer fazer uma semana de curso e já quer estar ensinando os outros? Porque fez um cursinho profissionalizante ali, já está querendo já ser doutor na área. Irmão, talvez para algumas formações foram 4 anos. Eu não sei quanto tempo, mas eu vou dizer a verdade, irmão. Desse jeito que você está fazendo, não dá para você chegar muito longe. Deus quer você no intensivo espiritual. Se você insistir, pastor, no segundo semestre eu tive vontade de desistir. Não desista não, vai até o fim, porque depois as portas vão se abrir. Se você insistir dia após dia, se edificando no Espírito, se edificando na palavra, Deus vai levantar a igreja como um referencial nesse estado. Tenha paciência, insista. Aqui para nós, você só não ora 1 hora por dia se você não quiser. E se você é batizado com o Espírito Santo, dá para orar 2. O que é que vai acontecer, pastor? Deus vai te capacitar, Deus vai te formar, e você vai ser o que Deus chamou você para ser. Tem alguns engenheiros espirituais aqui nesta noite. Tem alguns doutores espirituais aqui nesta noite. Tem alguns advogados espirituais aqui nessa noite, se você está me entendendo. Tem alguns chamados espirituais aqui nessa noite. Se tomar a posição, se seguir o conselho, se tomar atitude, ninguém segura o que Deus selecionou, determinou para acontecer sobre a sua vida. O segredo é: ore no Espírito, leia a Bíblia e, se possível, jejue. Pelo menos 2 vezes por semana. De 5 da manhã a 5 da tarde. Pastor,
pastor, já foi esse tempo. Você está perdendo a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus e vai ficar olhando os outros passar e viver a glória de Deus e você estacionado. Irmão, acorda. Deus está chacoalhando a igreja para um momento novo. Tem crente aqui que Deus quer usar a boca para profetizar. Tem crente aqui que Deus quer usar a mão para curar enfermos. Tem crente aqui que Deus quer dar sabedoria do céu para pregar a palavra. Tem crente aqui que Deus vai derramar o óleo, vai cantar no óleo, vai orar no óleo, vai louvar no óleo, irmão. Ô glória! Você crê? Quem toma posse, diga amém. Eu vou lhe dar um conselho do céu. Comece. Deus te achou. Deus escreveu o teu nome no projeto. Deus escolheu você. Deus te viu lá do alto. Deus sabe quem você é. Deus sabe aonde você vai chegar. Mas você precisa fazer a sua parte. Conheci muita gente que fechou a cadeira. Fez 6 meses de faculdade, fechou a cadeira e nunca foi o que poderia ter sido. Por quê? Porque desistiu. Porque achou que era muito tempo. Porque não estava vendo nada acontecendo. Porque achou melhor trabalhar na fábrica. Abriu mão de um grande projeto. Mas se você entender o que vai acontecer quando Deus te formar dentro desse propósito de edificação, orando em línguas, lendo Bíblia, jejuando. Ai, irmão, fala para ninguém não, porque isso é segredo. Não sai contando para todo mundo essas coisas não, isso aqui é segredo. Não sai acordando o dia que você está fazendo, não conta para ninguém não. Entra num quarto e faz um negócio entre você e Deus. Ah, meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Está chegando uma geração que vai impactar o estado do Ceará. Está chegando uma geração que vai revolucionar uma cidade no sertão central. O nome da cidade qual é? Vou dizer, é Quixeramobim. Parece língua estranha, é porque o Espírito já habita nela. É porque Deus está presente nela. Oh glória! Oh meu irmão, oh coisa boa. Alguém recebe essa palavra? Diga amém. Fala para quem está perto de você. Agora é com você. Fala para o outro lado assim com muito carinho. Segredo. Quem tem que saber, que ver, que é Deus. Ele está esperando você entrar no secreto e começar a tua formação. Pastor, mas está dando trabalho, irmão. Cavar alicerce, fazer buraco, jogar pedra racha, dá trabalho mesmo. Levantar a coluna, fazer base, sapata, dá trabalho mesmo. Mas depois que constrói, como fica bonito. Depois como fica útil. Depois como funciona. O tanto de gente que é alcançada depois que a construção está pronta. Tem onde a face cai. Deixa Deus te construir. Deixa Deus te construir. Orando no Espírito, lendo Bíblia e jejuando. Deus vai mudar a história de uma cidade. Quem toma posse, diga amém.